Então, eu vim viver para a Gralheira em 2010. Como tinha muito tempo disponível, dediquei-me ao grupo folclórico da aldeia que estava parado e tentei criar a bonequinha, que deu nome ao projeto, Serranita da Gralheira, para poder angariar verbas para restaurarmos o guarda-roupa do grupo folclórico. Existiam na aldeia muitos pedaços de burel que eu pedia às pessoas, fiz o molde e ensinei as mulheres a fazer o capucho e depois recolhíamos os bugalhos do carvalho, que é o que se faz as cabeças das bonecas, e a partir daí iniciou-se o projeto. Eu, quando era pequena, a minha avó fazia capuchos de burel. Eu depois não aprendi a fazer com ela. Aprendi a fazer com as minhas primas, as filhas do alfaiate, que era o dono desta casa onde nós estamos. E a inspiração veio de um workshop que eu fiz com as capuchinhas, em que elas ensinaram a fazer uma pequena capuchinha, assim mais ou menos deste tamanho, e a partir daí eu tive a ideia de criar a bonequinha, que é uma homenagem que eu faço a todas as pastoras da Serra de Montemuro, porque eu acho que as mulheres daqui da Serra não eram valorizadas, e não são, apesar de serem elas o comando da casa. Porque os homens muitas vezes saíam para fora para fazerem trabalhos agrícolas e as mulheres permaneciam na aldeia, elas dedicavam-se à casa, aos filhos, aos campos, a tudo. Basicamente, tudo passava por mãos delas. Esta casa, como eu já disse, era do irmão da minha avó. Ele era o alfaiate da aldeia, vivia aqui o casal com 7 filhos, eram 9 pessoas dentro desta casa. Eram extremamente pobres, apesar de ele já ter algum status por ser alfaiate, muitas das vezes eles não recebiam dinheiro pelo trabalho que faziam, que realizavam. Muitas vezes utilizava-se muitas trocas diretas, trocavam muitas vezes o trabalho por alimentos. Era muito comum aqui na Serra, porque normalmente só havia dinheiro quando eles conseguiam vender algum gado. Aí nessa altura eles tinham dinheiro, pronto, e era muito raro. Aqui na nossa aldeia havia todo o tipo de ofícios, desde o alfaiate, o sapateiro, o ferreiro, tudo o que vocês possam imaginar, que é necessário uma aldeia que está isolada na Serra, que precisa para as pessoas conseguirem sobreviver. Aqui havia todo o tipo de ofícios. Eu dedico-me só à parte do burel, porque não sei se vocês sabem, o burel antigamente era tecido aqui na aldeia, quase todas as casas tinham um tear, era tecido aqui, pronto, e eu peguei na parte do burel. A confecção, já não existia ninguém na aldeia a confeccionar o traje típico, que é este que eu tenho vestido, o capucho de burel. Apesar de muitas pessoas conhecerem por a capucha, nós aqui na nossa aldeia é tudo no masculino, para vocês verem a carga que era, a importância do homem, não é? E a desvalorização da mulher. Aqui é tudo, no nosso concelho é a breza, nós aqui na nossa aldeia é o brês. Na Serra de Montemuro é a capucha, na nossa aldeia é o capucho. Faço muitos trabalhos com o ramo de carvalho. Os bordados que faço tento sempre reproduzir as plantas que há aqui na Serra, no campo. Gosto muito de trabalhar em encomendas que são específicas para aquela pessoa, em que a pessoa dá a ideia. Há uma troca de ideias e muitas das peças surgem exatamente dessa troca de ideias. Tudo o que é capas, eu faço só por encomenda. Normalmente temos sempre um capucho ou 2 à venda, mas o vestuário é por encomenda. Depois temos, que é mais acessível para os visitantes da aldeia, os ímãs, os porta-chaves, as carteiras, pronto, pequenos objetos que possam levar de lembrança e que possam levar de oferta para quem quiser, não é? Para familiares. Levam uma lembrança daqui da aldeia. E depois, todas as aldeias de Montemuro usavam este tipo de traje, que agora já está a entrar em desuso. Nós conhecemos pelo acabamento lateral, pelas barras. Cada aldeia tem o seu acabamento. Nós aqui na nossa aldeia chama-se o esbicado manual. Isto é feito com uma tesoura de alfaiate e foi o que eu estive a fazer hoje à tarde enquanto estive à vossa espera. Existe ainda uma característica, que as pessoas eram tão pobres e só tinham o capucho de agasalho, elas utilizavam durante a semana de um lado e ao fim de semana viravam do avesso.
Depois vocês vão observar no capucho antigo essa diferença. Eu acho que a nível da aldeia não é muito valorizado, não é? Até porque assim, eu sou das poucas pessoas que uso sempre o meu capucho, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm um pouco de vergonha. Porquê? O capucho aqui na aldeia tem uma conotação de pobreza, não é? Porque as pessoas pobres é que usavam capucho, não tinham mais nada para usar. E eu acho que deixou-se de usar capuchos por vergonha. Eu, no entanto, acho que é uma peça elegantíssima. E é muito prática, porque assim, o nosso clima aqui é um bocadinho agreste e tem muito vento. Nós agasalhamos e conseguimos levar tudo o que nós queremos debaixo do capucho. E apesar deles agora serem mais finos, ainda têm uma certa impermeabilidade e são térmicos, são quentes. Eu normalmente visto os meus agasalhos que tenho a vestir e ponho o capucho por cima e venho de casa até aqui e não preciso de mais nada. Porque eu acho que eles valorizam quando vêm pessoas de fora e que depois muitas vezes conversam com eles ali um bocadinho, porque aqui esta zona costuma-se juntar aqui muita gente de fora, ao fim de semana, não é? Isto praticamente está aberto só ao fim de semana. E quando as pessoas saem e que dizem que gostaram muito de ver, eu acho que eles ficam todos contentes, não é? Acho que nessa parte eles até valorizam. Mas mesmo as próprias mulheres aqui da aldeia, que era isso que eu gostava e não consegui, elas sabem coisas que são é impressionante, porque elas desde pequeninas aprenderam a fazer de tudo e elas próprias não são valorizadas. E eu gostava que o meu projeto conseguisse isso, que elas conseguissem ver que também têm valor e que quisessem fazer. Mas o problema é que eu não consigo fazer pelos outros. Ainda não cheguei lá. Esse era o meu objetivo, mas é um grande gosto que tenho. Adoro a etnografia e tudo quanto é os usos e costumes aqui da aldeia e da Serra de Montemuro. Vou dar o meu máximo para continuar a ter isto aberto e a manter o projeto. Olha, eu gostava muito de me dedicar a isto a 100%. Gostava. Pode ser, que agora quando chegar a minha reforma, que eu não sei quando será. Gostava. Porque acho que tinha outro impacto e conseguia fazer outras coisas, porque assim, eu gosto muito de fazer formação, porque acho que é uma área que também nos faz muita falta, a parte da formação. Lá está a troca de ideias, aprender a fazer coisas novas. O CEARTE, que a nível nacional dá um grande apoio aos artesãos, só que assim, é quase tudo em horário laboral, eu estou a trabalhar, não posso, não consigo, com muita pena minha. Uma das coisas que eu gostava, um sonho que eu gostava, de ter novamente aqui na aldeia um tear a funcionar. Porque eu lembro-me de quando era miúda de ir para o pé de uma tia minha, muito velhinha, vê-la tecer e gostava. Não vai ser fácil, mas era uma das coisas que eu gostava, era de ver um tear a funcionar aqui na aldeia.